Olá, amigos, olá, irmãos. Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Está aqui na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 22. Esposas, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor. Se tem algo que nós devemos fazer, é ter atitude de respeito para com os nossos maridos. Principalmente você, mulher de fé, que sonha de ter um casamento feliz, um casamento duradouro, que sonha de vencer as tempestades, os ventos e os transbordar dos rios. Jesus falou que o homem prudente é como um sábio construtor que ouve e pratica a palavra de Deus. Ele será como uma casa forte, bem edificada na rocha, que vem o vento, as tempestades, o transbordar dos rios, e ela não cai. Ela vence todas as circunstâncias ruins, ela vence. E como é importante a gente saber o significado e viver essa palavra respeito, porque respeito é uma semente. Quem planta respeito colhe honra. Se formos mulheres desrespeitosas, mulheres que gritam, mulheres que xingam, mulheres que desafiam a autoridade do homem, a vida vai se desgastando, o casamento vai se acabando. E você, ao invés de ter um marido, você vai ter um inimigo por toda a vida. Então a mulher sábia, ela obedece ao projeto de Deus. Ela não compete, ela não desafia, ela não corrige, ela não lança no rosto do seu marido suas fraquezas e imperfeições. Ela respeita o direito dele tomar suas decisões. Ela respeita a opinião. E ela se submete à vontade dele. A Bíblia fala de um episódio que aconteceu na vida de Sara, esposa de Abraão. Que Abraão chegou numa cidade chamada de Gerar, está no livro de Gênesis. E lá ele, com medo de morrer, e porque ele não defendia a sua esposa diante dos outros olhares dos outros homens, diante dos inimigos, ele, quando chegava numa cidade, ele dizia que ela era irmã dele e não esposa. Ele não estava mentindo, porque Sara era filha, eles eram irmãos de mães diferentes. Ele não mentia, ele não dizia toda a verdade. Ele dizia que eram irmãos, mas esquecia de dizer, de apresentar ela como sua esposa. E ela era uma mulher, apesar da idade já avançada, muito linda, porque ela tinha a presença do Espírito Santo que deixava ela linda aos olhos das pessoas. E ele, por mentir, omitir, o rei de Gerar, chamado Abimeleque, mandou os seus oficiais ir buscar ela para ser sua esposa, uma das mulheres do seu harém, uma concubina. E quando foi à noite, que ela estava lá em apuros,
assustada, com medo, porque o marido não lhe defendia. Deus fez vir um sono sobre Abimeleque. E ele dormiu e Deus apareceu para ele num sonho. E disse: não trisque nesta mulher, porque essa mulher é casada. E se você triscar nela, vai vir uma praga sobre a tua família tão grande que vai morrer muita gente do teu povo. E ali Deus disse para ele devolver a mulher a Lia. E ele acordou numa assombração tão grande que ele foi deixar Sara de volta para Abraão e disse: mas por que você mentiu, você me enganou? Você ia trazer uma tragédia tão grande para todas as pessoas do meu povo, da minha casa. E ali ele deu muitos presentes para Abraão para poder acalmar a raiva de Deus. E no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, a palavra de Deus nos encoraja a sermos filhas de Sara, a chamar os nossos maridos de Senhor, termos um espírito manso e tranquilo, que isso é precioso diante de Deus, e não ser desobediente, ser submissa. Se o seu marido mandar você se abaixar, se abaixe. Se o seu marido mandar você sair de um lugar, saia. Se o seu marido lhe enviar para um lugar que talvez você não queira ir, vá. Se ele mandar você voltar, volte. Obedeça a ele em tudo, sabe? Com todo respeito. Se ele disser assim: nós vamos viajar, por não diga eu não vou, porque você vai levar sua mãe, você vai me deixar de lado, não vai ligar para mim, só vai dar atenção para teus parentes ou para teus amigos. Mas se ele diz que é para você ir, vá. Se ele diz que é para você não ir, fique. Deixe ele liderar, deixe ele fazer o que Deus colocar no coração dele para fazer. Deixe ele tomar as decisões que ele tiver que tomar. Aí sabe o que vai acontecer com você? Está aqui, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6. Assim como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, contanto que façam o bem e não tenham medo de nenhum espanto. Deus promete que se nós formos filhas de Sara e nos mantermos fazendo bem, não vai nos faltar coisa alguma e nós não vamos passar por nenhum tipo de perturbação, porque Deus vai nos livrar. Deus vai punir aqueles que tentarem nos maltratar, tentarem nos abusar, seja abuso físico, seja abuso verbal, seja abuso psicológico. Deus vai tratar com cada um que tentar nos prejudicar, principalmente aqui os de fora de casa, né? Porque quem estava tentando fazer mal para Sara foi o rei fora de casa, né? E depois uma empregada que ela tinha, a Agar, que ela botou para dentro de casa, que depois ela mandou ela se deitar com Abraão para engravidar e dar o filho para ela quando o menino nascesse. E depois que ela engravidou, ela não quis mais dar o menino e queria ser a esposa de Abraão. E aí começou a maltratar a Sara com palavras, falando mal de Sara pelas costas. E aí esta pessoa foi sendo punida por Deus, que Deus fez Abraão expulsar ela de casa, o filho dela junto com ela, e ela perdeu toda a provisão que era para ser dada a ela. Ela perdeu porque Deus puniu ela por causa da falta do respeito para com a sua patroa, para com Sara. Então, eu oro para que Deus nos transforme em filhas de Sara, obedientes, tementes a Deus, pessoas que respeitam o marido, pessoas que não vão ter medo de nada. E
se o marido decidir algo sobre nós acolheremos e Deus nos abençoará em tudo, sempre, sempre. Em nome de Jesus. Amém. Tá ligada essa palavra na terra e no céu, e eu tomo posse dela na minha vida. Que Deus nos encha do espírito manso e tranquilo, e que em silêncio nós venhamos ter paz na nossa alma e saber mais ouvir do que falar, em nome de Jesus. Amém.